Entre nesse convite de amor e proteção com o São Francisco de Assis, o santo que cuida e protege os animais. Vamos juntos criar essa homenagem? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Camp. Que tal fazer um mini cachorrinho para os braços do São Francisco de Assis? Na aula de hoje nós vamos criar essa fofura que vai encantar todo mundo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar no mini cachorrinho. E para fazer esse mini cachorrinho eu estou usando a agulha 1.8 e estou usando a linha Amigurumi Slim, que ela é um pouco mais fina. Lembra que se você for usar uma linha mais fina ainda, com uma agulha menor, o cachorrinho vai ficar menor, né? Então, quanto mais pequenininho você quiser o cachorrinho, lembra de usar uma agulha menor e uma linha mais fina. Se você quiser o cachorrinho um pouquinho maior, você usa uma agulha maior e uma linha mais grossinha, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso cachorrinho pelo corpo dele. E aqui eu vou fazer um anel mágico. E nesse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse anel mágico. E agora vou para a carreira número 2. Aqui na carreira número 2 eu já preciso colocar um marcador. Então vou colocar o marcador aqui, que é para saber aonde começa e aonde termina a minha carreira. Aqui eu vou vir com a agulha no primeiro ponto. E para cada ponto de base da carreira 2, eu vou fazer um aumento. Então serão no total de 6 aumentos. Vou aproveitar também e vou pegar esse fio aqui que eu fechei no anel mágico, já vou deixar ele aqui atrás, para toda vez que eu laçar a linha lá atrás, ó, ele já vai ficando embutido no ponto. Deixa eu só puxar de novo aqui, porque veio todo mundo pelo ponto. E não é só linha lá atrás, né? Olha. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, no segundo, 2 pontos baixos. No terceiro, 2 pontos baixos. No quarto, 2 pontos baixos. No quinto, 2 pontos baixos. E aí eu vou aproveitar que eu já embuti bastante a linha, olha, por quase toda a volta aqui, e já vou cortar esse excesso de linha aqui do anel mágico, ó. E o sexto e último ponto também vou fazer um aumento. Com isso, eu terminei aqui a carreira número 2 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 3 apenas com 12 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, eu vou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui do cantinho, o 12. Então, eu fiz a carreira número 3 com 12 pontos baixos. Lembra sempre de já ir virando o trabalho, para o trabalho ficar certinho na direção que tem que ficar, tá? Vou fazer aqui a carreira número 4 agora. E nessa carreira número 4, vou fazer o seguinte, vou fazer 5 pontos baixos, então, 1,
2, 3, 4 e 5. Vou fazer 2 aumentos, então, um aumento aqui nesse primeiro e o segundo aumento aqui no próximo. E mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Finalizei essa carreira número 4 com 14 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 5 da seguinte maneira. 5 pontos baixos, então, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fazer 4 aumentos, então, um aumento nesse primeiro ponto aqui, segundo aumento, terceiro aumento e o quarto aumento. E finalizo com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu terminei essa carreira número 5 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 6, 7, 8 e 9 também com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui no meu e já volto para a gente continuar. Finalizei aqui a carreira número 9 com 18 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 10, onde eu vou começar a fazer as diminuições. Então aqui na carreira número 10 vou fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Lembrando que eu fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer a diminuição. No amigurumi a gente faz a diminuição invisível, ou seja, eu pego apenas as alças da frente dos próximos 2 pontos. Puxo a minha laçada e finalizo o ponto baixo. Então vamos continuar aqui, ó, o padrão de um ponto baixo e uma diminuição. E o último ponto baixo com a última diminuição. Eu finalizei aqui a carreira número 10 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última diminuição aqui da cabeça dele, que vai ser a carreira número 11. E na carreira número 11 eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, eu vou fazer aqui, olha, um ponto baixo, 2, 3, 4. Vou fazer a diminuição. Ó. E repito a sequência dos 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, mais uma vez.
1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Eu finalizei essa carreira número 11 com 10 pontos baixos. E com isso eu finalizo também a cabecinha dele, tá? Isso aqui é a cabeça do nosso cachorrinho. Para a gente dar continuidade no corpo, que a gente vai fazer numa peça só, o que eu vou fazer agora? Eu vou encher essa cabecinha aqui, para ficar mais fácil depois, quando eu fizer o corpo, encher só o restinho do corpo. Para encher aqui, eu vou utilizar, quem já é aqui minha aluna já sabe que eu gosto muito dessa pinça aqui, tá? Porque eu consigo com a pinça, e gente, olha, até pinça, às vezes, que a gente usa para sobrancelha, assim, também ajuda, viu? Se você tiver dificuldade de achar pinça grande, essa pinça pequena, ela também te ajuda a ir lá no fundo, ó, para peças pequenas, tá bom? Ela não vai funcionar muito para peças grandes. Como essa pinça grande, ela funciona para as duas coisas, né? Para peça grande e para peça pequena. Mas para peça pequena, a pinça normal, né, que a gente usa para tirar a sobrancelha, ela também ajuda, tá? Você levar o seu enchimento lá no fundo, né, da sua peça pequena aqui, ó. Então se certifica aqui que tá preso, o meu ainda não tá. Vai colocando o enchimento de modo que fique bem firme, mas sem abrir os pontos. Mas tem que deixar bem firme, tá? A hora que você for apalpar, você sentir que a peça tá toda com enchimento, tá? Então a hora que você for apalpar aqui, ó, perceber que a peça tá consistente, tá? A minha tá faltando um pouquinho mais aqui, mas eu vou começar a trabalhar nela, o corpo, e depois, como eu tenho essa pinça com esse biquinho fino, eu consigo voltar aqui e acabar de encher. Eu vou só começar a trabalhar nela para o enchimento não ficar pegando agora nas próximas carreiras aqui, mas depois eu volto e preencho o resto. Então a gente vai dar continuidade aqui, deixa eu tirar essas peças no meu caminho, fazendo já o corpo inteiro aqui dele também, tá bom? Então agora nós vamos fazer a carreira número 12. E aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer os aumentos. Aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Um aumento aqui. Repito essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, opa, peraí, pegou aqui. 3, 4. E faço um aumento aqui no último ponto da carreira. Com isso, eu termino aqui a carreira número 12 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras 13 e 14 também com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui e volto para a gente continuar. Terminei aqui a carreira número 14 com 12 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 15 com 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 e um aumento. E repito essa sequência por mais 2 vezes. E o último aumento aqui no último ponto.
Eu terminei essa carreira número 15 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 16 com 4 pontos baixos e um aumento também por 3 vezes. Então, venho aqui no primeiro. 1, 2, 3, 4. Faço um aumento. E repito essa sequência por mais 2 vezes até o final da carreira. Quatro. E o último pontinho aqui no finalzinho, um aumento. Eu terminei essa carreira número 16 com 18 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer as carreiras número 17, 18 e 19 também com 18 pontos baixos. Vou fazer aqui no meu e já volto para a gente dar continuidade. Eu terminei aqui a carreira número 19 com 18 pontos baixos. E eu já aproveitei e já enchi mais um pouco aqui o corpo dele, tá? Eu nunca gosto de encher, gente, até a borda onde eu tô trabalhando, porque depois, quando você vai puxar a linha, que você coloca a sua agulha dentro do ponto, se você colocou enchimento até aqui em cima, a hora que você passar aqui a agulha por dentro e vier, o enchimento vem junto, tá? Então sempre deixa o enchimento um pouco para baixo e você vai preenchendo conforme vai trabalhando. Agora a gente vai fazer a carreira número 20 com 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, uma diminuição e repito esse padrão por mais 2 vezes. E a última diminuição aqui no finzinho, né? Terminei essa carreira número 20 com 15 pontos baixos. E agora eu vou fazer a carreira número 21 com um ponto baixo e uma diminuição por 5 vezes. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e a última diminuição. E aí eu finalizo essa carreira número 21 com 10 pontos baixos. E agora é a hora de acabar de encher o corpo, tá? A gente vai colocando aqui o enchimento de pouquinho em pouquinho e vamos acabar de encher esse corpo aqui. Estou acabando de encher aqui o corpinho. E agora eu vou encher bem até a borda mesmo, porque na próxima carreira já vou fechar a peça, né? Então não tenho muita escolha, aqui eu tenho que realmente trazer o enchimento até a ponta, certificando de que eu tô preenchendo aqui tudo direitinho, que não tá ficando nenhum pedaço dele sem enchimento, tá? E isso você só vai percebendo como que tá
o enchimento apalpando mesmo, tá, gente? Você vai apalpando e vai entendendo que a peça tá cheia o suficiente. E aqui eu já tô bem satisfeita com o enchimento da minha peça. Então agora eu vou fazer aqui a última carreira, que é a carreira número 22, com 5 diminuições. Vou colocar aqui meu marcador e vou fazer aqui 5 diminuições. 1, 2, 3, 4. Vai ficando menorzinho, vai ficando mais difícil de pegar, mas é só ter um pouco de paciência. Eu vou tirar até meu marcador, porque eu já... É o último ponto mesmo, olha aqui, ó. 5 no último pontinho aqui. Fiz 5 diminuições. Aqui, o último ele não quer vir, mas a gente faz ele vir na agulha aqui, ó. Pronto. Posso cortar o fio. E agora eu vou fazer o que a gente chama de anel mágico invertido. Vou pegar uma agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui o meu fio nessa agulha de tapeceiro. E vou fazer o seguinte trabalho. Quando eu fiz 5 diminuições, eu fiquei com 5 pontos aqui no final. Eu vou vir na argolinha, só na argolinha de fora de cada um desses pontos, e vou passar minha linha de fora para dentro, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui o último, o quinto. Então, eu passei por todas elas. Vou segurar com o meu dedo aqui, ó, e vou fechar bem essa linha. Tá? Vou vir aqui num pontinho qualquer, vou fazer um nozinho e vou mandar essa linha lá para dentro. Ó. E ficou aqui, ó, como se fosse tivesse começado pelo anel mágico. Tá bom? Vou vir aqui com a minha linha, por mais algum pontinho, esconder lá por dentro e passar novamente. Cuidado para não puxar demais quando você faz isso aqui, você pode deformar a peça, né? Você tem que esconder, mas não precisa puxar demais, tá bom? Então esse aqui é o corpinho do nosso cachorro. Agora a gente vai trabalhar nas patas dele. Primeiro a gente vai fazer as patas dianteiras. Então você vai fazer 2 peças iguais da pata que a gente vai trabalhar agora, tá? A gente vai fazer aqui um anel mágico. Nesse anel mágico, a gente vai colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai fechar bem esse anel mágico. E agora a gente vai fazer das carreiras 2 a 5 também com 5 pontos baixos. Então, essa patinha dianteira aqui, ela não tem aumentos e nem diminuições. Vou colocar meu marcador aqui e a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez quando a gente começou o cachorrinho, que é aqui, eu vou colocar minha agulha no primeiro, para fazer o primeiro ponto aqui, ó, e já vou pegar essa linha do anel mágico e já vou deixar ela escondidinha aqui por trás também, para eu já ir caminhando com o meu trabalho e escondendo a linha do anel mágico. Então, peraí, aqui. 1,
2, 3, 4. Vou cortar a linha do anel mágico. E o último aqui, a 5. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Quando eu trabalho uma peça, principalmente uma peça que é muito pequena, que nem essa, com poucos pontos aqui no anel mágico, ela começa a virar para cima, assim, ó. E se você deixar, depois para você desvirar, vai ficar muito ruim. Então, já que na segunda carreira, eu fiz a primeira carreira com o anel mágico, né? A segunda, que foram os 5 pontos baixos. E aqui, ó, você já desvira o trabalho. Porque senão depois fica ruim. Dá para desvirar, mas dar mais trabalho para você. Agora aqui você ainda consegue fazer com a mão, não tem problema, tá? E quanto menor a peça, mais difícil fica para desvirar depois. Então, olha, eu já desvirei a peça aqui, tá? E aqui a gente vai continuar. Nós vamos fazer a carreira 3, 4 e 5 também com 5 pontos baixos. Então, eu finalizei aqui a carreira número 5 com 5 pontos baixos. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pedaço aqui da linha, eu vou cortar um pedacinho até um pouquinho maior, tá? Vou puxar e vou fazer o anel mágico invertido aqui também, ó, passando pelas alcinhas de fora de cada ponto que ficou ali na carreira anterior. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente, que eu vou puxar aqui esse anel mágico, que eu quero o bracinho dele bem fechadinho aqui, olha. Que é a patinha dianteira, né? Vou vir aqui, ó, numa alcinha bem perto de onde eu acabei e vou fazer um nozinho. Eu vou colocar a linha por dentro e vou sair lá no meio desse anel mágico invertido que eu fiz. Ó, bem aqui no meio. Pronto. E vou deixar assim, porque a gente, na hora de colocar a patinha nele, a gente vai usar esse fio para prender, tá? Então, esse ficou assim. Agora você faz outra patinha dianteira igualzinha a essa. E a gente volta aqui para fazer a patinha traseira. Agora a gente vai trabalhar nas patinhas traseiras. E mais uma vez você vai fazer duas iguais, tá? Então a gente vai fazer aqui um anel mágico com 4 pontos baixos. Então eu vou fazer o anel mágico e dentro desse anel mágico vou colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou fechar bem esse anel mágico e vou fazer a carreira número 2 agora com 4 aumentos. E aí eu repito o processo que eu já venho fazendo, né? A hora que eu colocar aqui a agulha no primeiro ponto, que esse aqui é um pouquinho mais difícil, porque quanto menos pontos baixos você coloca no anel mágico, mais difícil fica, mais, né, justo fica, né? Então, mesma coisa, vou pegar a linha do anel mágico que tá aqui atrás e já vou passar pelos pontos também. E vou fazer 4 aumentos. Então, um aumento. Venho no segundo. Segundo aumento. No terceiro aqui. Terceiro aumento.
Vou cortar a minha linha do anel mágico, né? Que ficou aqui, que eu já passei ela, já prendi ela, né? Já escondi. E o meu último aumento. Então, eu finalizo essa carreira número 2 com 8 pontos baixos. Vou dar aquela viradinha para ter certeza que o meu trabalho está indo para o lado certo. E vou fazer a carreira número 3. E nessa carreira número 3, eu vou fazer uma carreira ponto sobre ponto, com 8 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último, 8. Então, terminei essa carreira número 3 com 8 pontos baixos. E agora eu vou fazer a última carreira da sapata traseira. Carreira número 4, com 2 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. Segundo, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos e a última diminuição aqui no cantinho, vou até tirar meu marcador, é aqui, ó, minha última diminuição. E essa daqui é a patinha traseira dele. Vou puxar meu fio, vou cortar o meu fio primeiro e vou puxar. E vou deixar essa linha aqui compridinha, porque é a linha que eu vou usar para costura. Faz mais outra peça dessa daqui, igualzinha. E a gente volta para trabalhar nas orelhas dele. Agora a gente vai fazer as orelhas dele da seguinte maneira. Vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar bem esse anel mágico. E agora eu vou fazer 5 aumentos na carreira número 2. Então, na carreira número 2, eu vou fazer 5 aumentos. Vou vir aqui no primeiro ponto. Vou aproveitar e esconder a minha linha. E vou puxar aqui o primeiro ponto. E é o ponto mais difícil de puxar. Quando a peça é pequena, olha, não veio. Deixa eu puxar novamente. Olha aqui, ó. Pronto. Então, vamos fazer aqui. Um ponto baixo. E 2 no mesmo ponto, que é o aumento. Vou vir no ponto seguinte, vou fazer outro aumento, segundo aumento. Terceiro aumento. Você nota que a partir do segundo ponto, aí já fica mais fácil, né? O mais difícil de pegar mesmo é sempre o primeiro ponto. O quarto aumento. E por último,
E antes de fazer o quinto aumento, eu já corto essa linha aqui do anel mágico. E faço o quinto aumento. Então, eu finalizei essa carreira número 2 com 10 pontos baixos. E agora eu vou fazer as carreiras número 3 e 4 com 10 pontos baixos também, ponto sobre ponto. Cheguei aqui ao final da carreira número 4. E agora eu vou fazer a carreira número 5 com 3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 e uma diminuição. Vou repetir. 1, 2, 3 e a última diminuição aqui nos 2 últimos pontinhos. Pegando os 2 últimos pontinhos. Eu finalizei aqui a carreira número 5 com 8 pontos baixos. E agora, o que eu vou fazer? Essa orelhinha eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou unir os 2 lados da peça. Então, eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto e no último ponto lá. Ó, primeiro ponto com o último ponto. Tô unindo essas peças, tá? E vou fazer um ponto baixo aqui. Vou vir no seguinte, mesma coisa, unindo 2 pontos baixos, novamente 3 pontos baixos, e agora o último é bem aqui na curvinha, olha, 4 pontos baixos. Então, eu uni a orelha com 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Também vou deixar um pedaço maior para poder costurar depois. E assim ficou a minha orelha. Faz mais uma igualzinha a essa e a gente volta para dar continuidade. O rabinho do nosso cachorrinho é bem facinho de fazer, tá? A gente vai fazer aqui 8 correntinhas. Então, eu faço um nó corrediço. Nele eu faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E volto a partir do segundo ponto, esse ponto aqui, olha. Porque esse é o primeiro ponto, né? É o ponto que tá na agulha, ó. Esse ponto. E a partir do segundo, eu volto fazendo pontos baixíssimos, que vão dar no total de 7 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou cortar minha linha aqui. Vou puxar esse fio e vou fazer um nozinho com o fio que já existe aqui do começo. Vou fazer um nozinho aqui, olha. Tá? Faz o nozinho aqui e pronto. O rabinho tá prontinho pra gente colocar no nosso cachorrinho. E aí você dá essa entortadinha nele, ó, pra ficar bonitinho. Tá bom? Agora a gente vai fazer um último detalhe, pra ficar bem fofinho o nosso cachorrinho
a gente vai fazer a coleirinha dele. E para fazer essa coleirinha também é bem simples. Vou fazer novamente um nó corrediço. E nesse nó eu vou fazer 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E agora eu volto com 12 pontos baixíssimos, a partir do segundo ponto depois da agulha. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e no último aqui, olha, o 12. Já posso cortar um fio e puxar esse ponto. E a coleirinha dele também está pronta. Então, eu vou começar a montar o meu cachorrinho pelas orelhas. Quando a gente começou a fazer o nosso cachorrinho, que a gente fez a quinta carreira de aumento, a quinta carreira, onde tinha 4 aumentos, eu vou marcar aonde são essas carreiras aqui, onde foram esses aumentos. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a carreira é essa daqui. E aqui eu consigo visualizar, ó. Eu tenho um aumento aqui, outro aumento aqui, outro aumento aqui e o último aqui, ó. Então, daqui para cá, ó, aqui é o último, e aqui o primeiro. Então, nessa carreira aqui, eu tenho esses aumentos. Eu vou colocar a minha orelha exatamente no final desses aumentos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, marquei ali. Aqui é ruim que a gente não consegue colocar o alfinete varando, né? Porque senão a gente machuca a mão. Mas eu vou colocar aqui a minha linha na agulha. E eu vou minha orelha, olha, essa primeira orelha aqui, ó, com a linha aqui pro lado do alfinete, tá? Vou posicionar a minha orelha aqui. E aqui, olha, eu marquei. Ah, é o final do meu aumento. Vou vir aqui nessa carreira seguinte, aqui, ó, bem ao lado do alfinete que eu marquei, e vou passar a minha agulha aqui, ó. Bem ao lado do alfinete, tá? Que eu marquei o final dos aumentos, né, que eu fiz. Ó, prendi a minha orelha ali, tá? Com isso, agora eu vou vir aqui na orelha e vou passar a minha agulha aqui, ó, no pontinho da orelha. E vou prender, ó, a linha foi aqui no outro alfinete. E vou prender aqui, ó. E aí agora eu continuo costurando. Um ponto no corpo. Um ponto na orelha. Um ponto no corpo. E o último ponto na orelha.
E eu prendi a minha orelha aqui. Vou vir nesse último ponto que eu peguei aqui, ó, no corpo, vou passar a minha linha e vou trazer ela para baixo aqui, ó. Já posso tirar esse alfinete, né? Passei ela para baixo, agora eu tenho que costurar o lado ao contrário da orelha, mesma coisa. Um ponto na orelha, já tá no corpo ali, então agora o corpo na orelha. Ou o ponto na orelha. Um ponto no corpo. E é na carreira bem abaixo daquela que eu já trabalhei, tá? Tá bem apertado aqui para trabalhar, mas a gente consegue. Essa linha tá enroscando aqui. Pronto. Um ponto na orelha. Um ponto no corpo. Um ponto na orelha. E o último pontinho aqui no corpo. Quando eu fizer o último pontinho, eu já puxo e já passo a linha aqui para cima, para depois eu finalizar junto com a linha da outra orelha. Então, essa orelha aqui já ficou presa. Faz a mesma coisa com a outra orelha. Parece um aviãozinho, nosso cachorrinho. Dá um nozinho. Bem firme. Fica parecendo um aviãozinho, né? Muito bonitinho. Que essa orelhinha aberta dele, né? E já esconde esse fio. Esconde os dois lados. E pode cortar. E as orelhinhas estão prontas. Coloquei as orelhinhas no nosso cachorrinho e agora a gente vai colocar a coleirinha nele. Vou vir aqui, ó, no pescoço dele. Vou colocar a coleira. Vou passar a minha linha aqui na minha agulha. Ó, lembrando que a parte que fica para fora é essa parte que você enxerga todas as alcinhas, tá? O lado contrário você não enxerga as alcinhas direito. Esse lado aqui é o lado direito, tá? Bem aqui no pescoço dele, ó, bem no finalzinho das orelhas. Coloquei aqui a minha linha de um lado. Vou passar aqui, ó, por duas alcinhas. E vou puxar. Centraliza bem. E puxa. Vou passar por mais um pontinho aqui. E vou passar novamente do lado de lá. Quando você passar de novo pro lado de lá, certifica que a coleira tá no lugar certo. E aí você já pode dar um nozinho, porque uma linha ficou de um lado e a outra ficou do outro, né? Então aqui você já dá o nó.
Deu um nozinho. Agora é só esconder esse fio lá pra dentro. O próximo passo agora é colocar as patas dianteiras. Então, eu tenho aqui as duas patas dianteiras. Vou colocar a minha linha aqui na minha agulha. E vou vir, ó, bem perto aqui na fileira de baixo que eu coloquei aqui a minha coleira, bem no meio do corpo dele, ó. Se você olhar de lado, eu tô aqui bem no meio, tá? Então, eu vou vir bem aqui no meio e vou passar essa agulha pro lado de lá. Bem encostadinho na coleira dele, tá? Vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. E vou colocar aonde eu saí com esse fio. Vou colocar aqui e vou sair aonde eu entrei com o fio do lado de lá. Desse lado aqui, eu vou passar minha agulha por dentro daquele anel mágico. E vou sair com ela aqui. A mesma coisa aqui, vou passar a minha linha por dentro do anel mágico deixa eu cortar aqui um pedacinho. Que ela vai abrindo. Aqui, ó, por dentro do anel mágico. E vou sair ao lado. Então, eu tô com as duas patas presas, ó. E agora eu coloco essa linha, entro com ela de novo no corpo. E posso sair já. Você entra aonde você, né, tá saindo e tá entrando, e já posso sair em outro lugar do corpo aqui, ó, pra dar um nozinho. Mesma coisa com esse outro lado. Entro no mesmo lugar. E já saio com ela na outra parte do corpo. E eu quero que esse bracinho fique assim mesmo, tá? Que ele tenha essa mobilidade aqui, ó. É isso que eu quero mesmo. Posso dar um nó. E já esconder esse fio. As duas pontas, tá? Você pode esconder as duas pontas já, pra cortar. Para colocar a patinha traseira, eu coloquei o meu fio já aqui na agulha. E aqui eu vou colocar a patinha, eu vou virar ele aqui de lado para ficar mais fácil. Vou colocar ele mais aqui para baixo do corpo. E a 3 carreiras, olha, 1, 2, 3 da pata dianteira, tá? Então aqui você vem 3 carreiras para trás, 1, 2, 3, e mais para baixo um pouquinho aqui. E aí é meio da sua escolha, tá? De como que fica. Vou colocar um alfinete aqui só para eu ver se tá na posição que eu quero. Vou colocar a outra patinha aqui, ó, e elas vão ficar juntinhas assim mesmo, tá? Ó, vou colocar aqui.
E é assim mesmo que elas vão ficar juntinhas aqui embaixo, ó. E a 3 fileiras da pata dianteira. Como fica ruim de eu costurar as 2 juntas aqui, vou costurar uma de cada vez. E aí, é o mesmo processo que a gente fez para costurar a orelha. A gente taca o fio aqui na patinha, a gente coloca a agulha aqui no corpo, pega um ponto do corpo e agora pega um ponto da pata. Eu gosto de pegar assim, tá? Um ponto inteiro. Eu gosto de pegar um ponto inteiro no corpo e um ponto inteiro na pata. Olha, um ponto inteiro no corpo, um ponto inteiro na pata. E eu continuo costurando desta maneira. E agora a gente vai colocar o rabinho nele. Vou colocar o meu fio aqui, e aí você pode colocar qualquer um dos 2 fios, tá? Tô colocando aqui. Você vai passar o fio aqui pelo anel, vai virar pecinha do avesso, assim, de barriga pra cima, né, o cachorrinho. Aí você vai passar esse fio aqui por dentro do anel mágico, ó. E vai sair com a agulha logo abaixo do anel mágico, aqui, ó. E vai puxar. Vai dar o nozinho com o outro fio que sobrou. Aqui mesmo, tá? E já pode esconder esse fio. Eu vou esconder ele aqui. Pode cortar aqui a linha do fio que você já escondeu. E tá prontinho. Aqui você deixa ele do jeito que você quer, tá? O rabinho dele. E agora, a última coisa que a gente vai fazer aqui no nosso cachorrinho é bordar os olhinhos e o focinho dele. Coloquei aqui a linha de bordado, né, essa linha mais fina, na cor preta, na minha agulha de tapeceiro. E aí eu vou entrar, olha, lembra onde a gente colocou aqui as orelhas? Onde a gente acabou de costurar as orelhas? Então, eu vou entrar na carreira de baixo, tá? Então, eu vou vir com a minha agulha aqui por baixo. E, ó, na mesma direção das orelhas, eu tô saindo aqui com a minha agulha, só que na carreira de baixo, ó, uma carreira para baixo, tá? Vou puxar esse fio e vou deixar aqui embaixo para depois eu dar um nozinho. Com este fio que está aqui, eu vou pular um pontinho, vou colocar minha agulha e já vou sair lá do outro lado. Ó. E agora a mesma coisa. O pontinho que eu pular já é na direção da orelha, na carreira de baixo. Vou fazer isso e vou sair aqui embaixo, ó, depois do anel mágico.
E assim eu bordei os olhinhos dele. Agora, eu vou fazer aqui o focinho dele. Eu vou centralizar, e aqui não ficou bem centralizado, eu vou mudar esse ponto para o ponto mais centralizado aqui, olha. Vou vir aqui, bem no meio. Como que eu sei que é o meio? Aqui, ó. Tá? Tem que aqui, a hora que você puxar, ó, tem que dar no meio dos olhos. Então, eu vim aqui no pontinho para baixo do anel mágico. E vou puxar esse fio para cima do anel mágico. Aqui, ó. Entre os dois olhinhos. Vou colocar minha agulha aqui e vou vir um pontinho para o lado. Às vezes, gente, que nem olha o que aconteceu aqui no meu. Não tá bem centralizado. O furinho do anel mágico não está exatamente no meio da onde tem que passar. Então, você tem que olhar o meio da onde você quer passar, tá? Se não estiver dando no centro do anel mágico, tudo bem. Passei um pontinho para lá e agora eu vou passar aqui, ó, mesma coisa, um pontinho para cá. Ó, tem um ponto para cá, vou passar um ponto para cá. E vou sair com a agulha no mesmo lugar. E vou puxar. Volto no começo aqui onde eu comecei o triângulo, ó. E agora eu vou sair lá do outro lado aqui, ó, no começo do triângulo. Olha. Que a minha intenção é exatamente essa, é fazer um triângulozinho no nariz dele, ó. E esse triângulo que a gente fizer aqui na ponta do nariz dele, a gente vai ir preenchendo. Então, agora é só ir colocar no mesmo lugar aqui e sair ao lado. E agora é só ir preenchendo, tá? Você vai repetir esse processo até o nariz todo ficar completo com a linha preta. Então, você coloca sempre aqui embaixo e aqui em cima você vem do lado da linha que você acabou de colocar. Ó, vai puxando devagar e vai preenchendo. Aqui do lado da linha que você acabou. Esse aqui de baixo ele quer porque quer, mas não tá na hora dele ainda não, né? E assim você vai preenchendo o seu focinho, tá? Quando você acabar de preencher o focinho dele, você volta lá no começo. Aqui, ó. E faz 3 voltinhas aqui. Só para finalizar esse focinho aqui em cima, tá? Uma. Minha linha foi pouca aqui. Duas. E na terceira, você já sai lá no triângulozinho embaixo de novo. Vem aqui, ó, um pontinho para baixo. Vai 2 pro lado.
entra nele de novo, 2 para o lado, e entra nele de novo e sai lá para dar um nozinho. Fica assim. Se ficar alguma coisinha aparecendo aqui do branquinho, é só você arrumar, ó. Que o focinho dele fica bem fechadinho, tá? Tem que ficar bem fechadinho para ficar bonitinho. Vou dar um nozinho aqui. Com essas sobras, né? E já posso esconder essa linha. E esse pontinho que fica aparecendo aqui, ó, você vem com a agulha por dentro, ó, e arruma, tira ele daqui, tá? Esse aqui ficou grande, você empurra ele com a bundinha aqui da agulha, ó. E depois tira ele dali. E prontinho, ficou parecendo um Snoopyzinho, olha que coisa mais linda. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!